para o período 2014-2020. Nesse sentido, consideramos muito oportuno este evento ser realizado nesta altura, em que estamos a iniciar, portanto, o processo de planeamento. O gabinete, portanto, aqui a minha posição, ou aquilo que eu vou apresentar, não tem como objetivo validar a questão da figura do jovem empresário rural, portanto, não, mas sim, no âmbito desta discussão, se conseguir, portanto, vislumbrar novas pistas, novas eventuais estratégias que podem vir a ser, portanto, aplicadas no próximo instrumento de política. O Ministério da Agricultura considera o setor agrícola como o motor fundamental para o desenvolvimento rural do país. E, portanto, neste âmbito, se o setor agrícola é o motor fundamental para o desenvolvimento rural, os jovens terão sempre, assim, um papel essencial na sua manutenção e no desenvolvimento do mundo rural. Neste aspecto, o Ministério está bastante preocupado devido à importância do próximo período de programação e do instrumento político que vier a ser definido, pois Portugal, com dados do Eurostat de 2007, é o país da União Europeia com menos jovens agricultores. Dos 27, é o país que tem menos peso, os jovens agricultores têm menos peso. Portanto, segundo esses dados, Portugal tem 9,5% de jovens agricultores, isto considerando o extrato até aos 44 anos, portanto, ainda serão menos que estes, mas que é o que é possível avaliar em termos dos dados comparativos do Eurostat. E só para ter uma ideia, no caso da Alemanha tem 36,1% são jovens, a Grécia tem 22% e a Espanha tem 17,8%. Portanto, isto é um aspecto bastante preocupante para nós. E ainda é mais preocupante se tivermos em conta que este peso tem vindo sempre a reduzir. Em 2000, o peso dos jovens era de 15,6% dos agricultores. Em 2003, 11,9% e em 2005, 10,8%. Portanto, tem vindo sempre a perder o peso. Falando agora um pouco sobre a aplicação que tem sido feita dos instrumentos de política relacionados, portanto, com os jovens, diria que nem tudo são más notícias, porque enquanto que no período de programação 2000-2006, e tendo em conta o seu período de execução 2000-2009, de aplicação em Portugal do programa Agro, que era onde estava, portanto, este apoio aos jovens agricultores, a média de instalação, de novas instalações por ano de jovens foi de 599. No âmbito do programa atual do PRODER, portanto, que é o período de programação 2007-2013, e para os 5 anos, 2007 até 2011, portanto, houve uma melhoria em termos de novas instalações, que temos uma média de 650 por ano. Também gostaria de destacar que o Norte tem dominado largamente, portanto, as novas instalações, portanto, os jovens agricultores. Mais de metade das novas instalações em todo o país dos jovens agricultores são no Norte. Em termos de renovação regional, portanto, o peso dessas novas em relação ao número de agricultores da região, o Norte são percentagens muito diminutas. O Norte tem uma renovação apenas de 3,6% e o Alentejo de 3%, e os valores são maiores em termos regionais. Aproveitava para destacar uma questão que tem muito a ver com o planeamento
o desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de política. No PRODER, na avaliação intercalar que foi feita, houve uma alteração dos apoios aos jovens agricultores, em que se passou a incorporar o prémio, em vez de se dar isoladamente, passou-se a dar, portanto, como parte do apoio ao investimento. Portanto, passou a ser dado proporcionalmente ao investimento. E isto, em parte, terá resultado do facto de se ter apercebido que as instalações, portanto, as novas instalações de jovens agricultores com investimento associado eram apenas de 55%. Só em 55% dos casos é que havia esse investimento associado. Enquanto que no programa anterior, no agro, eram 85%. Portanto, quase todas as novas instalações no agro traziam um investimento associado. Como primeiras conclusões, aparentemente isto trouxe resultados porque o investimento previsto nas novas candidaturas, portanto, no novo figurino, foi de 191 milhões, 1.300 candidaturas, o que é bastante significativo relativamente aos 282 milhões que já estão contratados, portanto, que foram contratados anteriormente. Portanto, representa 2/3 de tudo o que já tinha sido contratado. E outro aspecto que há a destacar é que o valor médio do investimento dos jovens passou de 96 mil euros para 147 mil euros em termos médios. No caso do Norte, por exemplo, o valor médio do investimento dos jovens passou para o dobro, portanto, houve um aumento de 100%. Não iria aqui falar, portanto, no outro tipo de apoios específicos que poderão ser aplicados aos jovens, que o professor Luís Miranda Silva já falou, que tem a ver, portanto, com a abordagem líder, nomeadamente diversificação de atividades, microempresas, atividades turísticas. Aproveitaria apenas para informar que no que tem a ver com o próximo período de programação 2014-2020, portanto, está em desenvolvimento o planeamento interno do próximo instrumento de política, bem como a negociação dos regulamentos comunitários. Portanto, os regulamentos comunitários ainda estão em negociação e, portanto, alguns dados que aqui são apontados não estão completamente ainda definidos. Não é? Mas pronto, isto é muito importante, este evento, porque o planeamento, portanto, o desenvolvimento do instrumento de política faz-se em parceria e isto é um dos aspectos da parceria, é começar portanto, a receber propostas e novas ideias de estratégias, dado que neste momento o Gabinete de Planeamento se cinge essencialmente à questão do diagnóstico. Neste momento estamos essencialmente a analisar o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais são os principais problemas. Depois haverá então a criação dessas propostas do instrumento de política que serão depois discutidas com os parceiros. Como novidade também, em relação ao próximo período de programação, eu destacaria que os jovens agricultores terão pagamentos diretos complementares, portanto, aos outros que existem, desde o greening ou do pagamento base, entre outros, e terão majoração dos níveis de apoio ao investimento, mesmo sem existir um subprograma temático para esse sentido, existe, portanto, essa majoração. Também no regulamento está previsto o apoio à instalação de jovens, diversificação de atividades e criação e desenvolvimento de atividades não agrícolas, como foi também já aqui referido. O Gabinete de Planeamento, portanto, o Ministério, para além da questão da diversificação de atividades, que é importante, né, para os jovens no meio rural, temos preocupações com questões a resolver que estão ligadas com a manutenção dos jovens depois de passado, portanto, o período em que eles são obrigados a estar na atividade para receberem o prémio. É uma questão que está a ser analisada, mas que nos preocupa bastante.
Para além disso, há a questão do acesso à terra e do acesso ao crédito por parte dos jovens. Relativamente àquilo que foi apresentado pelo professor Luís Mira, eu gostaria de comentar o seguinte. Muita daquela execução que ali está atrasada, digamos assim, eu chamo-lhe atrasada porque não é reduzida, mas porque é que está atrasada, tem a ver com o próprio atraso de implementação da abordagem líder, portanto, porque aquelas ações são da abordagem líder. E a complexidade e muita da crítica que existe em relação ao atual programa pode ter a ver com dificuldades de candidaturas, etc. Mas, no caso da abordagem líder, eu penso que teria a ver, essencialmente, com o pouco grau de liberdade que a abordagem líder teve em termos de definir as suas estratégias de desenvolvimento local, porque ficaram sujeitas apenas ao eixo 3 do FEDER. Relativamente à questão do conceito de ser complementar ou alternativo, o que eu diria era que complementar, alternativo, se calhar permitiria receber um prémio mesmo, não é? Sem ter a atividade agrícola, digamos assim. Não sei se... Porque penso que estas coisas às vezes se veem essencialmente em termos rurais, não é? Pela origem do rendimento do agregado familiar e, portanto, não tem que ser só... portanto, se é vantajoso a diversificação de atividades do agregado familiar. A vantagem, penso que poderia ser uma proposta eventualmente a incluir nas próximas estratégias de desenvolvimento local da abordagem líder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Manuel Clencinho. Iria passar a palavra à professora doutora Lívia Madureira, professora da Universidade de Montecelo de Douro e presidente da Associação Portuguesa da Economia Agrária. E, nesse sentido, para tentar aqui dar um contributo naquilo que é o seu saber, do que poderia ser a importância deste conceito perante uns territórios em que, eventualmente, o que importa é criar riqueza para dar rendimento e tornar atrativa a fixação de tecido económico nesses territórios e conseguir vender esses produtos. E, nesse sentido, a maior parte desses territórios não produzem grandes quantidades, mas são produtos muito de qualidade, produtos diferenciados, e que importa ter, eventualmente, aqui na cadeia de valor acrescentado e por atividades complementares à atividade agrícola e que, eventualmente, não têm condições para ir ao grande mercado e é preciso trazer o mercado ao território. E, por isso, nesse sentido, de que forma é que este conceito poderá criar melhores condições para atrairmos visitantes ao território que possam valorizar o potencial, o recurso em dós nesse território e repor a economia agrária nos territórios de baixa densidade? Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os colegas aqui da mesa e agradecer à Associação de Jovens Agricultores em Portugal. Já, como eu estou habituada a usar a sigla, às vezes não há uma dificuldade, até a Associação de Jovens Agricultores em Portugal. Bom, e agradecia também não só o convite, mas também a oportunidade de refletir sobre um tema que, de alguma forma, eu já venho refletindo há alguns anos, porque eu estou a desenvolver um projeto, que é mais que um projeto, é uma linha de investigação, que é, no fundo, complementar ou paralela com aquilo que foi apresentado pelo professor Luís Mira. Portanto, eu tenho vindo a estudar na sequência de um projeto europeu em que participei, em 2008, 2009, e esse projeto europeu tinha como objetivo fazer um estudo da inovação nas áreas rurais. Portanto, foi um estudo exploratório, aliás, foi um dos primeiros estudos, juntamente com outro projeto que foi encomendado pela Comissão Europeia, no sentido de perceber o que é a inovação nas áreas rurais, qual é o seu impacto, como é que se processa, etc. E, na sequência desse projeto, houve interesse em Portugal, nomeadamente pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
em aprofundar esse estudo para o caso português. E, portanto, foi-se fazendo algum trabalho, mas, pronto, inicialmente com recursos próprios do meu centro de investigação, e depois houve a oportunidade de candidatar um projeto também ao Programa Nacional da Rede Rural. Portanto, esse projeto está em curso e, portanto, nós não temos ainda resultados finais, temos resultados preliminares, mas penso que esta experiência que nós temos vindo a realizar e, sobretudo, a recolha de informação que temos vindo a fazer, tem mostrado a importância deste conceito. No fundo, é disso que se trata, quando nós olhamos, sem excluir, obviamente, aquela visão mais convencional da agricultura, que continua a ser importante e continuará sempre a ser importante. De qualquer forma, todo o enquadramento que existe atualmente, e estou a falar do enquadramento ao nível da própria investigação, estou a falar do enquadramento ao nível institucional, por exemplo, estatístico, que é também uma lacuna muito grande nesta área, e a falar do enquadramento político, pronto, que acho que esta ação da AJAP e outras ações começam já, no fundo, também a tentar, de alguma forma, mobilizar os atores políticos para uma nova forma de olhar para as áreas rurais. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a observar, e obviamente eu não vou aqui apresentar resultados, porque nós não temos ainda resultados tratados, é que há cada vez mais, continuam a ser muito poucos, empreendedores, inovadores, portanto, jovens até, provavelmente, não só jovens, nesta classificação dos 40, 45 anos, mas, portanto, há de facto investimento, iniciativa, conhecimento que está a ser mobilizado, que está a ser levado para as áreas rurais e que está a ser levado de formas, se calhar, um bocadinho diferentes do habitual, como seria normal. Portanto, para além da produção agrícola ou agroindustrial mais convencional, nós observamos, sobretudo em algumas áreas do país, aquilo que se chama agricultura multifuncional, que agora, pronto, deixou de se falar, mas de qualquer forma continua a ser interessante como modelo de negócio. E nós observamos que é um modelo de negócio, que obviamente que não é um modelo ótimo ou ideal para todas as regiões ou para todos os tipos de empreendedores, mas que em algumas áreas do país é de facto um modelo de negócios bem sucedido. E que combina várias atividades, no fundo é multissetorial. Aliás, esse é um aspecto que também penso que talvez percebo que é difícil por parte das políticas, que normalmente, e sobretudo as políticas europeias, tendem a ser muito, não lhe iria chamar burocráticas, mas tendem a categorizar muito e a criar muitas gavetas e muita dificuldade de comunicação entre as gavetas. E aquilo que nós observamos é que depois esse tipo de iniciativas tem essa dificuldade, não é? Porque qual é a atividade principal, como é que as outras atividades são incluídas, no fundo muitas vezes essas pessoas conseguem apoios por uma atividade, mas para as outras não conseguem, porque de facto o enquadramento não prevê essa multifuncionalidade, apesar das próprias políticas europeias a terem de alguma forma classificado como positiva para o desenvolvimento rural. Depois, por outro lado, temos, e isso é também um aspecto muito interessante, que a própria comunicação social, é curioso, uma das dificuldades que nós temos é descobrir, no fundo, as iniciativas inovadoras em áreas rurais. E quem nos tem ajudado mais, se calhar, até tem sido a comunicação social. Porque a comunicação social, ultimamente, até porque está preocupada em mostrar também o lado positivo e os exemplos de sucesso, etc., tem vindo a descobrir estas pessoas. Pessoas que fazem sabonetes de leite de burra, pessoas que fazem sabonetes de leite de cabra, pessoas que fazem tapetes com matérias-primas locais, serviços turísticos e de animação turística também muito sui generis, muito específicos, muito originais e, portanto, e na maior parte dos casos estas novas iniciativas estão de facto associadas a jovens ou pessoas relativamente jovens e que demonstram que de facto também aqui precisamos de um enquadramento. Também estas pessoas não estão enquadradas e eu por acaso não me surpreendeu esta leitura dos números,
porque, de facto, aquilo que nós constatamos no terreno é que estas pessoas se queixam que, de facto, não se encaixam nas políticas, têm muita dificuldade em conseguir apoios e, portanto, acabam por